Boa noite, investigadores do dólar, meus caros companheiros, aqueles que vivem pesquisando, usando dados, cientificamente dizendo, do crime quase perfeito que o dólar faz todos os dias. O nosso estudo de caso, observando as pistas deixadas, pois nós sabemos, que não há nenhum crime perfeito e por isso estamos aqui. Bom, vamos falar do dia de hoje. Para você que viu ontem o nosso estudo de fechamento, você deve ter ficado muito, mas muito feliz no dia de hoje. Muito mesmo, pois o dólar, como sempre, respeitou todas as regiões que nós tínhamos conversado. A primeira delas foi essa compra que nós também realizamos aqui, logo no começo do dia, no segundo candle, certo? E ela foi com 15 pontos. O nosso alvo estava um pouquinho mais para cima, lá no 4.915, mas ela não evoluiu. E por isso nós tiramos então 15 pontinhos nessa primeira operação de compra, na região que nós tínhamos falado, que era uma região de compra até a primeira Petax, na noite de ontem. Pois então daí o dólar volta a fazer o teste da região. Para aqueles que tiveram e quiseram fazê-lo de novo, teriam um outro trade aqui de 9 pontos. Mas aí então, com o teste desse primeiro topo não sendo realizado nesse candle, o dólar engatou uma venda e nós ontem já tínhamos alertados a todos vocês investigadores que as pistas que o dólar deixava era que haveria um alvo importante aqui do 4.891 e que esse alvo aceleraria a queda do dólar. Pois então foi o que aconteceu. Ainda que estivesse numa zona neutra, essa aceleração poderia ter sido pega para aqueles que quisessem. Então o dólar acelera até o 4.891, volta, faz o reteste da região do 4.891 e nesse trade aqui você poderia ter pego até a primeira Petax 16 pontos. Alcançando não só o primeiro, mas quase o segundo alvo que nós tínhamos deixado, né, para a segunda após a Petax. A Petax sai aqui mais ou menos às 10h05, então houve a zona de baixa, esse alvo. Cumprido o nosso alvo, ficava muito, mas muito fácil entender o que o dólar ia fazer posterior à primeira Petax. Logicamente, como ele não tinha atingido o primeiro alvo do dia, só havia para nós que estávamos analisando as pistas que o dólar deixou. Então, esperamos ele voltar nessa barreira importante que nós já tínhamos alertado no dia de ontem. E essa compra eu realizei nessa região e eu fiz 40 pontos. Saí exatamente aqui no alvo do 22. 40 pontinhos foi o que eu peguei na minha segunda operação do dia. Eu acho que tá bom, né? 15 na primeira, 42, 55 pontos. Eu acho que é algo importante a se dizer. Para você que viu ontem, então você deve estar muito feliz por isso. Ok? Bom, já falamos isso. Vimos que realmente sabemos o que estamos fazendo, sabemos analisar as pistas que o dólar deixa dia a dia, ok? O dólar, então, deixou pistas para amanhã. Então, quais são as pistas para o dia de amanhã? A primeira coisa que nós temos que entender é que o mercado finalizou no dia de hoje com algo em torno a 2,8 bilhões de reais vendidos, ou seja, dando a indicação de uma possível continuação na tendência de venda
para o dia de amanhã. Eu quero alertá-los que dia 30 é o dia da rolagem, pré-rolagem do dia 29, é o dia da pré-rolagem do dólar. Ok? Gravem isso. Tendo isso em mente, nós já podemos observar que essa é uma região em que o dólar deixou muito marcado para nós. Vamos apagar aqui, alva do dia, for lá, tudo certo, aqui não há mais isso. Então ele deixa para nós uma região extremamente importante aqui no 4, dessa região entre o 78 e o 69. Nós temos que lembrar que esse fundo ele deve ser testado ainda. Então 4.873, que foi o fundo do dia de hoje, a mínima do dia de hoje, ele será testado. Montaram, grandes players montaram posição aqui nessa região desses alvos que nós temos agora, ok? Muito bem, dito isso, com a alta do dólar, né, depois da primeira Petax, nós tivemos então uma outra região importante agora na alta, que nos diz que é aqui do 4.920. Duas regiões então que nós temos que nos preocupar, que nós temos que analisar, são essas duas regiões, tanto na alta quanto na venda. Um outro dado importante é que os DIs, a exceção do DI mais curto, o 25, eles terminaram o dia com negativos acima de 1%, o que nos leva a crer também numa possível queda do dólar para o dia de amanhã. Algo importante a ser dito é sobre esse topo deixado. Se você tem interesse em saber mais, você pode entrar em contato comigo, mas esse topo também está sendo trabalhado. Esse topo está sendo trabalhado e marcado lá no novo contrato de dólar, que será utilizado para negociação a partir do dia 1º. Ok? Então há já uma grande movimentação lá no próximo contrato. Portanto, gravem essa região, como também gravem essa região. Tudo bem? Bom, passando para frente, o que nós temos então? Então nós temos uma zona neutra do dólar agora. Vamos puxar mais para cá, para que a gente veja. Uma zona neutra do dólar. Esse alvo agora já foi cumprido. Uma zona neutra do dólar que vai do 4.895. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 94, 95, 4.895 até o 4.883. Opa! 4.895. 4.895. Isso, agora sim. Essa zona neutra, essa zona de indecisão, vamos colocar aqui, ó. Zona de indecisão do dólar, é uma zona que há muitas e muitas travas nesse local. Muito cuidado com essa zona no dia de amanhã. Muito cuidado com essa zona no dia de amanhã. É aqui que haverá a manipulação para o dia de amanhã. Muito cuidado. Bom, a zona comprada do dólar, o dólar praticamente começa nela, ok? Ela vai do 4.903 até o 4.895, e a zona vendida do dólar, agora nós temos uma zona
vendida do dólar, vamos colocar aqui, ela é do 4.883 até o 4.800, vamos colocar aqui certinho, 4.883 até o 4.875, ok? Então aqui vamos escrever, para ficar bem didático, nós temos uma zona de compra, e nós temos então agora uma zona de venda, dólar. Quais são os alvos, então, do dólar para o dia de amanhã? Vamos lá, vamos apagar aqui, porque o dólar cumpriu absolutamente tudo que a gente pensou. Qual é o alvo, então, de compra para o dia de amanhã? Para a zona de compra, a posição é 4.916. Se antes da Petax, isso é importante colocar, zona de compra, antes da Petax. Muito bem, zona de decisão, essa zona de decisão é para o dia todo, e antes da Petax, ok? Então aqui nós temos, antes da Petax, se ele nascer nessa região, o alvo é o 4.916, e se ele nascer na região de venda, Dr. D, qual é o alvo? 4, vamos tirar esse aqui, ó. Tirar o segundo alvo, vamos colocar 4.862, esse é o alvo da venda antes da Petax. Então, muito cuidado com esses alvos, tá certo? Perceba, nós temos aqui uma região de venda que conflui com o fundo colocado. Tudo bem? Tá, Dr. D. Então, o que mais você pode nos dizer? Que o preço médio do dólar, ele ficou hoje no 4.899. Esse é o preço médio do dólar. Vamos aqui, preço médio do dólar. Preço médio, o que nos indica, né, ainda que nós tenhamos um mercado todo ele vendido, nós estamos vendo que ele está dentro da região de compra, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, quais seriam, depois da primeira Petax, as informações que nós teremos? Muito cuidado com a Petax, porque dependendo da Petax, ela já vai direcionar o nosso próximo alvo. Os alvos de compra continuam agora sendo, o alvo de compra agora continua sendo o 4.942, ok? E o alvo de venda que a gente tem agora, o alvo 2, na verdade são dois alvos a serem cumpridos, e eu já venho falando desses dois alvos, ok? É o 4.850 e por fim nós temos um alvo 3 factível no 4.838, tá? Então, nós podemos ter agora um range de venda muito forte no dia de amanhã, ok? Tomem muito cuidado, né, com essa região de indecisão, mas os alvos posteriores, vamos colocar aqui, alvos pós-Petax, estão aqui, Ctrl+C, Ctrl+V,
alvos pós-Petax. Tá certo? Ficou compreensível. Eu quero alertá-los novamente. Amanhã é um dia que você tem que olhar para os dados da CME. Amanhã é um dia que antecede a pré-rolagem do dólar. Novamente, o dólar terminou numa zona de compra, mas com o mercado totalmente vendido. Ok? Então tomem muito cuidado com isso. O ajuste saiu no 4.905, quase 4.905. 4.905, também para cima de uma zona de compra, perto do alvo. Então, quais são as probabilidades, Dr. D, de amanhã? Amanhã, os nossos dados científicos indicam que pode haver uma leve alta no começo do dia, com uma posterior queda muito forte ao longo do dia. Mas para isso, você tem que utilizar os seus indicadores, fluxo, montagem de posição, Petax e outros dados que compõem toda a nossa tomada de decisão. Mas o panorama para amanhã está aqui, colocado para você. Eu espero que você tenha entendido, que você faça bom uso dessas informações e que Deus nos abençoe e que tenhamos muitos bons trades, como foi o dia de hoje. Então, Dr. D se despede. Boa noite, um grande abraço e até amanhã para desvendarmos mais um crime.